A FEDPROF não é contra a reabertura das escolas, como aliás não é contra a reabertura da vida na sociedade. Como é evidente, nós passámos um tempo de confinamento e estamos agora a viver uma fase diferente de retorno à normalidade, dentro do que essa normalidade significará nos próximos tempos, com as limitações que todos sabemos que iremos ter de continuar a respeitar. Agora, esse regresso não pode ser um regresso a qualquer custo e independentemente de consequências que possam existir por parte daqueles que vão ter que recomeçar uma vida que, por exemplo, no caso das escolas, passa por partilhar espaços entre jovens que eventualmente até podendo ser infectados por este novo coronavírus, serão, na esmagadora maioria dos casos, jovens assintomáticos, que inclusivamente, do ponto de vista epidemiológico, enfim, aquilo que se chama da imunização de grupo, pode ser positivo para a sua vida, para o seu futuro, para o futuro de toda a sociedade, mas que vão, como disse, partilhar espaço com pessoas mais velhas, com professores, muitos com mais de 60 anos, muitos com doenças, podendo não ser doenças incapacitantes, podendo não ser doenças que estão hoje nos grupos de risco, mas ainda assim doenças que, de qualquer maneira, de alguma forma, debilitam o seu próprio sistema imunitário. E, portanto, é preciso todo o cuidado e certamente que não passa por usar uma máscara para que as pessoas tenham toda a confiança de que o problema está resolvido, que o contágio não se dará e que, portanto, estamos à vontade. Não, são precisas outras medidas. E desde logo e à cabeça e à partida é necessário que as pessoas sintam confiança no regresso, sintam confiança na permanência numa sala de aula, porque ninguém consegue dar uma aula se estiver constantemente preocupado sobre o sítio onde encosta a mão, sobre o sítio onde ele mesmo se pode apoiar, sobre a maçaneta da porta que tem que ser aberta quando alguém bate. Portanto, esta não é forma de poder trabalhar presencial. E a realização de testes, em nossa opinião, para a FEDPROF, seria uma forma também de criar confiança naqueles que vão ter que voltar à escola. Sejam os que lá estão, sejam as famílias dos próprios docentes, dos não docentes, dos estudantes, porque realmente aquilo que estamos a falar é da verificação das condições em que toda a população escolar, no fundo, se encontra e, portanto, digamos, de poder minimizar aí sim o risco através da garantia de que não há, pelo menos no momento do regresso, qualquer tipo de infecção. Não para discriminar ninguém, mas para proteger todos. Sejam aqueles que eventualmente estejam infectados, sejam os outros que não estão. E, portanto, a realização de testes seria, como aliás está a acontecer em grande parte da vida nacional e do retorno à atividade normal, exceto quando são atividades em que as pessoas estão mais ou menos isoladas, não estão confinadas a um espaço e partilhando com muitos outros, eles estão a realizar-se. Desde o futebol, por exemplo, até empresas, no retorno à atividade, têm feito esses testes. E a senhora Ministra da Educação, ela mesma, no domingo, ainda afirmava que hoje a lógica do Governo é testar. Hoje a lógica do Governo, de facto, é conseguir perceber por onde é que está, onde é que anda e como é que são feitos os contágios dentro da própria comunidade. Por isso já fizeram mais de 500 mil de testes, por isso se encontraram muitos casos de infecção que de outra forma não teriam sido detectados, porque se tratavam de pessoas sem sintomas, e por isso hoje é possível também garantir um pouco mais confiança àqueles que se cruzam na rua, no trabalho e, por exemplo, na sua atividade profissional. E também nas escolas isso era necessário. Seria o mínimo de confiança que se poderia dar neste arranque de atividade presencial. Aliás, a universidade, já ouvimos, a Universidade de Aveiro, a Universidade da Beira Interior, autarquias que estão preocupadas também com isso, os clubes de futebol, como já se falou aqui, têm tido essa preocupação. Entendem que esse recomeço passa também por testar e por perceber se existe ou não infecção naqueles contextos que vão ser novos, que vão ser criados outra vez e que, evidentemente, o serão em condições distintas. Nós percebemos que também é necessário, os especialistas têm dito, que é necessário criar imunidade de grupo, que é necessário que a própria comunidade possa ter, e até haver no momento em que nós tenhamos uma vacina eficaz, possa ter essa imunização que passa precisamente pela infecção, de uma forma geral assintomática, por entre pessoas. Mas, e a Organização Mundial de Saúde já o lembrou, a imunidade de grupo, a imunização de grupo é um processo
é um processo da epidemiologia veterinária, ou seja, que passa por eventualmente sacrificar alguns animais no sentido de poder imunizar toda a manada. Ora, nós aqui falamos de pessoas e a Organização Mundial de Saúde chamou a atenção para isso e apelou a que houvesse cuidado, porque a eventual consequência na vida de pessoas não é a mesma coisa, como é evidente, na vida de animais. E, portanto, há que ter aqui muito cuidado, há que respeitar as vidas humanas, há que garantir condições de segurança e há que ter regras que todos entendam. Dentro de uma sala de aula, não pode a Direção-Geral de Saúde considerar que a distância de segurança, de uma forma geral, é de 2 metros, mas dentro de uma sala de aula pode ser apenas de 1,5 metro. Não se pode apenas considerar que é possível fazer, por exemplo, a limpeza, a desinfecção entre utilizações, mas que a utilização de uma sala de aula, uma utilização é amanhã, o turno da manhã, e a outra o turno da tarde. Não, entre cada aula há mudança, nomeadamente do professor, e é necessário que os espaços sejam arejados, que sejam desinfetados, que os jovens possam rapidamente sair e reentrar, mantendo, enfim, todos os procedimentos de segurança sanitária, que não é por ficarem dentro da sala, sozinhos, uns com os outros, que são assegurados. E, portanto, é isso que a FENPROF defende, que defende que o regresso não passe, por exemplo, como já se está a ouvir, para as creches, eventualmente para os jardins de infância, pela tentativa de aplicação de regras que são absolutamente impraticáveis, são até absurdas, levariam quase a que as crianças tivessem que ser, digamos, coladas aos seus lugares para poderem cumprir. Aliás, ter que ensinar a uma criança, digamos, educá-la em princípios que contrariam aquela que deve ser a educação das crianças, do género, não podes partilhar o brinquedo com o outro, aquele é dele, não é para ti, não podes sair do local, não podes aproximar ali, enfim, é muito discutível. E também em relação ao ensino secundário e à própria realização dos exames. Se a intenção é, e por isso abrem as disciplinas, que há exames que têm significado para o acesso ao ensino superior, é apoiar os alunos que vão fazer esses exames, ou dos anos em que há exames para acesso ao ensino superior, se essa é a intenção, temos que refletir bem se há utilidade ou não neste regresso, até porque, como se sabe, pelas regras que estão, neste caso, as orientações que saíram do Ministério, todos já percebemos que há alunos que poderão vir a ter a carga presencial letiva completa, outros apenas parte dessa carga letiva, ou apenas metade, outros manter o ensino à distância, caso de alunos de professores de risco, caso dos próprios alunos doentes ou de risco, e, portanto, não há aqui a criação de um quadro de igualdade e, quanto muito então, o Ministério da Educação deveria aceitar e respeitar decisões que os órgãos das escolas pudessem vir a tomar sobre como abordar este final de ano letivo, se presencial, se à distância, mas com momentos presenciais. Em que condições é que acham, quais são as condições que acham que são as mais adequadas para aquela população escolar e, em particular, para os seus alunos, mas também tendo em conta as condições dos professores. E, portanto, é isto que se apela. Nós não estamos a dizer, nem numa posição fechada, de que não pode haver regresso e, portanto, as escolas têm que ficar encerradas e acabou até não haver mais vírus, enfim, seja agora ou no futuro. Não é isso. As pessoas, com certeza, e todos ouvimos dizer, é um lugar comum, vão ter de aprender a conviver com um vírus que pode ter consequências complicadas, chegando à própria morte das pessoas, ou até passar despercebido. Vão ter de utilizar regras de segurança sanitária e de etiqueta respiratória que provavelmente muitas não estariam habituadas, a esmagadora maioria, mas isso não quer dizer que as pessoas sejam empurradas para um regresso, para um retorno, antes de se ter a certeza de que esse é o momento indicado. E quem pode dizer isso, com certeza, não são os governantes, não seremos nós também, não é cada professor, são certamente os especialistas e os peritos sobre saúde pública, sobre epidemiologia. Portanto, vamos aguardar a sua opinião. Já temos um parecer, neste caso, o parecer do Conselho de Escolas Médicas, que considera desaconselhável o regresso para já. Vamos aguardar outras opiniões, outros pareceres, mas com uma certeza, é que, independentemente do momento em que se dê o retorno à atividade presencial, é necessário que todos,
desde logo os professores, mas também os trabalhadores não docentes, os alunos e as famílias, sintam confiança nesse regresso. E neste momento, efetivamente, ela não existe. E não foi por acaso que em apenas 3 dias, e ainda por cima um fim de semana, sábado, domingo e segunda, mais de 4.500 professores subscreveram, eu diria que é uma velocidade recorde, subscreveram apenas online uma petição na qual reclamam, e que será hoje entregue na Assembleia da República, na qual reclamam a realização dos testes. Dir-se-á, e alguns têm dito, já não há tempo, se for até dia 18. Não sabemos se tem que ser no dia 18 o retorno às atividades escolares, mas ainda que fosse, ou ainda que seja, é sempre possível estabelecer prioridades, começando, por exemplo, por concelhos onde a epidemia teve maior impacto, onde está ainda ativa, e depois ir testando ao longo do tempo, não tendo que ser tudo no mesmo dia. Agora, avançar sem testar e avançar em condições que não são, em todos os casos, aquelas que a própria Direção-Geral de Saúde recomenda, ou, sendo as que recomenda, verificando-se que são impraticáveis, o caso das creches, eventualmente o pré-escolar, de facto, para isso vale mais esperar algum tempo e abrir mais tarde. Vamos, portanto, ser racionais no regresso e, sobretudo, respeitar também as pessoas, porque são elas as pessoas que vão ter que regressar, seja qual for a sua atividade, seja qual for o espaço, neste caso, às escolas.